Hebreus, capítulo 12, de 1 a 4. A corrida proposta, né? A corrida que nos foi proposta. Hebreus 12, de 1 a 4, diz assim, amados irmãos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Louvado seja Deus pela palavra dele. Amados irmãos, nós não sabemos quem que escreveu a carta aos Hebreus, né? Alguém sabe? Se alguém sabe, avisa aí, porque os estudiosos não sabem. Há muito tempo atrás já se falou que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas devido a algumas palavras que tem lá, principalmente no capítulo 2, no versículo 3, parece que não foi Paulo não. Outros dizem que pode ter sido Barnabé, companheiro de Paulo. Outros dizem que pode ser até Lucas. Outros dizem que pode ser Apolo. Mas o que a gente sabe é que a gente não sabe. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. E aí, como nós não sabemos o autor, nós sabemos que os destinatários são os crentes judeus, aqueles judeus convertidos ao cristianismo. A carta foi escrita para eles. E por que foi escrita essa carta? A carta foi escrita para eles porque eles estavam pensando já em desistir. Eles eram convertidos a Jesus, mas estavam pensando em desistir. Mas desistir por quê, irmão Mauro? Por causa das perseguições. Então eles já estavam pensando em parar pelo caminho. Por causa das perseguições. E aí, né, a gente vai... O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito conhecido, né, que é o capítulo do... Ixi, ninguém sabe o capítulo 11 de Hebreus. Isso, dos heróis da fé. O capítulo 11 é muito conhecido, acho que é o capítulo mais conhecido da carta aos Hebreus, é os heróis da fé. E aquele que começa lá, falando sobre a fé, né? Então, eu li aqui, do 12, do 1 a 4, começa assim, portanto. Ninguém começa uma frase dizendo assim, eu começo aqui, portanto. Começo? Alguma coisa foi dito antes, para que eu possa falar, portanto, entretanto, porém, né? Todavia. Então, alguma coisa foi dito antes. Geralmente, a gente sabe que a Bíblia, né, que os escritos, né, não foram escritos do jeito que está aqui. Isso aqui foi as sociedades bíblicas que separaram em versículos, em capítulos. Então, o que eu quero dizer aqui, no capítulo 12 ainda está falando sobre os heróis da fé, irmãos. Né? O assunto continua. Aqui, pelo menos na minha aqui, mudou, né? Mudou o assunto, parece que mudou o assunto, mas ainda continua falando sobre os heróis da fé. Portanto, também nós, né? Portanto, também nós, está nos comparando a eles, a todos aqueles heróis da fé. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Amados, quem são essas testemunhas, amados? Antigamente eu pensava, eu nunca tinha estudado sobre essa passagem, e a gente se fala, cuidado, tem gente olhando. Qualquer coisa que você vai fazer, tem gente olhando. Tem uma nuvem muito grande de testemunhas aí te olhando. Aí fala, ixi, então, não precisa de testemunho. Deus está te vendo, irmão. Só teme Ele. Mas eu pensava nisso. Mas quem são essas testemunhas? Essas testemunhas que o autor da carta está falando aqui, são exatamente o que ele falou no capítulo 11. Os heróis da fé. Então, as testemunhas que nós estamos rodeados, essa nuvem, são os heróis da fé. Lembrando, irmão, que aqui, quando a gente for ler aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está comparando o que aqui? Ele está comparando que nós estamos aqui. Nós somos corredores de Jesus. Nós somos corredores de Cristo. E nós estamos numa grande arena. E nessa arena está sentado uma multidão que já correram. Que já correram a corrida. Que está lá para testemunhar. Nós já fizemos, como se a gente pudesse dizer, nós já fizemos a nossa parte, falta você agora. Então nós estamos numa arena, né, de uma maratona, rodeado, na arquibancada está lá, cheio de testemunha, os heróis da fé, os crentes do Antigo Testamento. Então eles estão lá, eles servem de testemunha para nós, né?
Que eles já completaram a carreira. Agora é a nossa vez, né? Os grandes corredores do passado. São eles as testemunhas. Os heróis da fé que completaram a carreira. A carreira. Aqueles que venceram, lembrando que a gente está falando aqui, o capítulo 11 começa falando sobre fé. Aqueles que venceram porque creram. Venceram porque creram. Se tu quer vencer, tu tem que crer. Em nome de Jesus. Crer, a gente vai falar mais para frente. Na pessoa certa. A gente vai logo mais vai falar sobre isso. Eles estão na arquibancada, como eu falei, né? Eles não são simplesmente, irmãos, espectadores, né? Estão só apenas nos vendo lá, ou então, tipo torcedores. Estão lá, tá lá Abel lá. Bora, Mauro, eu consegui, você também consegue. Bora. Não é isso. Eles estão lá para testemunhar. Deus deu testemunha deles, né? Homens imperfeitos, irmãos. Homens imperfeitos, pecadores como nós, que correram a corrida da fé, correram essa corrida proposta para eles, né? Então, eles são imperfeitos. Mas, como eu disse, nós estamos aqui ainda falando do herói da fé. E quem é esse herói da fé maior? O herói dos heróis. Quem que é esse? É o próprio Cristo, que a gente vai falar sobre ele aqui, né, irmão? Eles dão testemunho de como devemos correr para alcançar a vitória. Testemunham sobre a fidelidade de Deus. Como exemplo de pessoas de fé, mesmo os mortos ainda nos falam através das suas vidas. Irmãos, Hebreus 11:4, a gente voltando aqui, diz assim. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Presta atenção, irmão. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Eles ainda falam, através do testemunho deles, irmãos. Ainda nos fala. O testemunho deles serve para nós. Eles conseguiram. Eles completaram a carreira. Nós também completaremos em nome de Jesus. Nós não vamos parar pelo caminho. Em nome de Cristo, irmão. E aí, tem um comentário do Joel Bick, que é um pastor, irmão. E ele comenta assim, né? Essas testemunhas, pela vida e pela morte, dizem: nós corremos até o fim pela graça de Deus. Vocês também conseguirão chegar até o fim. Persevere até o fim. E um dia vocês serão recebidos com um glorioso bem-vindo. Essa é a nossa esperança, amados irmãos. Nós vamos correr. Vai ser difícil essa corrida, né? A gente vai falar sobre ela aqui. Mas nós vamos correr e vamos chegar até o final. Então a nuvem de testemunha, quem são? Os heróis da fé. Aqueles crentes do capítulo 11, que o autor Hebreus, que a gente não sabe quem é, está falando dele. Só que ele fala da nuvem de testemunha e ele também fala que a gente precisa fazer algumas coisas. Irmão. O quê? Livremos de tudo que nos atrapalha. Aqui vai falar aqui, ó. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmãos, livremos de tudo que nos atrapalha. Algumas versões falam do peso, do fardo, do estorvo. Se tem alguma coisa te atrapalhando nessa corrida, joga fora. Se tu quer chegar lá, livra-se do peso. E como, né, irmãos, o autor aqui não fala que peso é esse, né? Lembrando, irmãos, que aqui, como eu disse, nós estamos falando sobre um maratonista. Você imagina o maratonista lá, tem para percorrer. Imagina ele correndo com a havaiana no pé. Vai correr bem? Não vai. Imagina esse corredor correndo com uma mochila nas costas. Vai correr bem? Não vai, tem que se livrar. Imagina esse corredor correndo com um paralelepípedo nessa mão, um paralelepípedo nessa aqui. Vai correr bem? Não vai. Vai ter que se livrar desse peso, não é isso? Então, como o autor aqui não diz que peso é esse, então, vamos supor aqui que eu tenho o meu peso, que eu tenho que me livrar. Você também, como um corredor de Jesus Cristo, você tem que se livrar do seu peso. Então, o que pode ser o peso? De repente, o peso para mim ou para algum de vocês pode ser o quê? Os prazeres da vida. De repente, eu estou na igreja, mas o que me tira muitas vezes de correr bem é alguns prazeres da vida, né? Eu quero mais me divertir do que estar na igreja. Se há uma diversão, eu troco pela diversão de deixar estar na igreja. Então, aí você, é um peso. Irmão, lembrando que um peso pode virar sim pecado. Mas eu não estou falando que diversão é pecado. Mas tudo aquilo que a gente troca. Por exemplo, eu prefiro estar no futebol do que estar na igreja. Eu prefiro estar de novo no futebol do que estar na igreja. Eu prefiro mais uma vez estar no futebol do que na igreja. Algo está errado, ou não? Se é um peso, joga fora, em nome de Jesus. Para que você complete bem essa carreira. O que mais, irmãos, que pode ser? De repente, amados,
Pode ser as nossas ambições. Pode ser não a minha ou a sua, de repente pode ser ambições. A gente não está satisfeito com nada, irmãos. A gente sempre quer mais. E por a gente querer mais, a gente está sempre buscando mais e esquece, muitas vezes, do trabalho do reino, de estar na igreja, de poder fazer parte dessa comunidade. Porque nós estamos sempre querendo mais. Nada está satisfeito. Sempre querendo alguma coisa. Pode ser que alguém tenha esse peso. Se for, joga fora em nome de Jesus. Pode ser também o que mais do trabalho, irmãos. Pode ser o trabalho. Eu preciso trabalhar. Por quê? Principalmente porque eu quero ter mais. Tem um irmão nosso que falou que ele tinha 2 trabalhos. E aí, como ele tinha 2 trabalhos, ele não podia estar na igreja. O que ele fez? Chutou outro trabalho. Só tem um, agora está na igreja. Por quê, irmão? Tem 2 trabalhos e deixando de congregar, deixando de ter comunhão. O que adianta ter 2 trabalhos? De repente você está bem, a poupança lá está cheia, você está sustentando todo mundo. Está sustentando bem, está sobrando. Mas e eu congregar? E eu estar na igreja? O que você faz com isso? Estou trabalhando, não tenho tempo para estar na igreja, irmão. Por quê? Porque eu estou trabalhando demais. Isso é um peso que o corredor, aquele que está correndo a corrida, tem que livrar sim. Porque senão ele não vai conseguir chegar lá na linha de chegada. Então ele precisa se livrar desse peso. Cada um tem o seu peso, irmão. Esse pode ser o quê? Pode ser as nossas amizades. Ah, irmão, eu tenho amizade, irmão, que é muito meu amigo, mas ele é ímpio, irmão. Ele é ímpio e ele está sempre me convidando para alguma coisa aí para me dizer que eu não consigo vir na igreja. Irmão, pode ser seu amigo, pode ser o que for, irmão. Se está atrapalhando a sua comunhão com Cristo, sinto muito dizer. É duro, mas ele é meu amigo. Mas ele está atrapalhando. Quem é melhor? É Cristo ou é ele? Então, nós temos que livrar, irmão. Se ele pensa bem o que eu estou dizendo, irmão. Se está atrapalhando a tua comunhão com Deus, se está atrapalhando a sua comunhão com os irmãos, livre-se. Tem que se livrar. Jovem, de repente é um namoro. Ah, eu sou crente, mas estou namorando um ímpio, ou vice-versa, uma ímpia. E como é que a gente faz para correr essa corrida? Olha o fardo aí, como é que a gente faz? Você é crente em Jesus Cristo. Você foi namorar um que não teme, não crê no Senhor Jesus. Como é que a gente vai correr? Não vai. Ah, mas Mauro, eu estou apaixonado. Eu morro por ele. Ah, é? Tá bom. Continua para você ver onde você vai. Se você vai completar a carreira. Não vai, irmãos. Não vai. Não vai. Em primeiro lugar, já está errado que você crente foi namorar um ímpio, né? Então já está errado. Então tem que se livrar, irmão, de qualquer peso que atrapalhe essa sua corrida. E essa corrida, irmão, que nos foi proposta, né? Olha essa frase, irmão. O que não favorece nossa vida de fé, não cabe na sua vida. Se não favorece a tua vida de fé, não cabe na tua vida, não encaixa na tua vida. Lembrando, irmãos, que nós somos crentes chamados para crer. Nós somos homens de fé e mulheres de fé. Então não dá para viver, não dá para, se alguma coisa está atrapalhando a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com a igreja, a nossa oração com o Senhor Deus, então, não está atrapalhando? Chuta. Não dá, infelizmente é assim, irmão. Nós estamos em tempos que não dá mais para negociar. Não se negocia mais. O tempo está remido. Não dá mais para. Tem que realmente perseverar. Aqui a gente vai falar sobre perseverar. Perseverar, porque senão a gente não vai conseguir completar essa carreira que nos foi proposta. Tá? Então essa carreira nos foi proposta, irmão. E eu falei do peso. Ainda tem o pecado que nos assedia. Algumas versões está assedia. Algumas está que nos envolve. Que nos tenta. Que nos facilita. Que nos distrai com facilidade. Eu falei do peso, mas tem coisa que é pecado. Como eu disse, nem todo peso lá pode ser um pecado. Diversão não é pecado. Você pode. Futebol não é pecado de jeito nenhum. Você pode jogar. O que não pode é só futebol ou só diversão e menos igreja. Aí você não vai correr. Pode se tornar um pecado. Pode sim se tornar um pecado, mas não é. Agora o pecado, o que mais nos impede de fazermos uma perfeita corrida é o pecado. O pecado, irmão, nos escraviza, nos torna fracos, nos torna incrédulos, nos faz indiferente à causa de Cristo e nos leva ao desvio espiritual. O pecado, irmão, nos escraviza. Quando um de nós, ou qualquer um que está na vida da prática, estou falando, você pode escorregar, no caminho você pode escorregar, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu estou falando da prática do pecado, de todo dia pecar a mesma coisa, toda vez pecando a mesma coisa. Isso vai acabar, irmão, deixando-nos incrédulos. Vai acabar, como no caso dos irmãos aqui hebreus, qual o perigo deles aqui? No caso deles eram as perseguições, mas é a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. De repente você está tão envolvido nessas coisas ilícitas, nesses pecados seus, que daqui a pouco você vira um incrédulo. Daqui a pouco você abandonou a fé e você é um apóstata.
Você é um apóstata. Então tem que tomar cuidado por isso, porque o pecado nos envolve, ele nos assedia o tempo todo, irmãos. Homens e mulheres de Deus são diariamente tentados pelo pecado. Se a gente não tiver com uma vida diante de Deus, irmão, a gente não vai conseguir. Então nós temos que, esse pecado que nos envolve, tem que nos livrar dele, mandar para longe, em nome de Jesus. Mas para isso, a gente tem que estar, como diz aí os pentecostais, no óleo, no azeite, irmão. A gente tem que estar, porque senão não dá não. Porque levando uma vida de qualquer jeito, tu não vai aguentar não. Então, irmãos, deixa eu ler aqui, Hebreus 5:11. Hebreus 5:11 diz assim, Hebreus 5:11 diz assim, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Muitas vezes, tanto tempo na igreja, tanto a vida cristã, e muitas vezes ainda precisando ser chamado a atenção pelo pastor, porque tá pisando na bola direto, né? Devemos nos fortalecer espiritualmente através dos meios de graça, irmão. O que são os meios de graça? Como é que a gente vai fortalecer? Como é que a gente vai... Os corredores, geralmente, irmão, eles se preparam. Vai ter o São Silvestre no final do ano, ele está desde o começo do ano se preparando para correr. Ele não vai chegar lá no outro dia e vai correr, não. Ele está se preparando para aquela corrida. Ele está fazendo uma dieta, ele está fazendo exercício. E nós, como cristãos, né, para correr essa corrida, nós temos que nossos exercícios espirituais. Quais são os meios de graça, amados? Oração. Oração é o meio de graça. Oração é o exercício para você completar a carreira. Oração, muitas vezes tão negligenciada, né, irmãos? Infelizmente, tão negligenciada. Não só aqui, em muitos lugares. O que mais? O estudo e meditação da palavra. A gente se aprofundar na palavra, estudar a palavra. Não entende? Procura um professor de escola bíblica, procura o seu pastor, procura um irmão mais velho da igreja para te explicar. Mas estudar e meditar a palavra. O que mais, irmãos? Meios de graça. O que mais que é? A comunhão. Como eu disse anteriormente, aqui de estar na igreja. Sabe, esse negócio, quarta-feira aqui nós estamos na igreja, louvado seja Deus. Poderia esse banco aqui estar lotado. Mas louvado seja Deus por aqueles que perseveraram e estão aqui. Muitos não podem, muitos não querem. O que mais, irmão? As ordenanças, o batismo, a ceia. Como é bom, irmão. Tem gente que só vem na ceia, mas não pode. Tem que estar aqui, porque a ceia é o momento da igreja estar em comunhão. Porque nós estamos aqui 3 domingos por mês, no outro domingo a gente está aqui comungando. Eu não vou deixar 3 domingos para vir, só vou vir no dia da ceia. Não. Então, isso são os meios de graça. E isso que nos vai fortalecer nessa corrida espiritual. Nessa corrida que nós temos, irmão. Essa corrida que nos foi proposta. E aqui também diz, irmão, que nós temos que correr, com perseverança, com determinação, com paciência, a corrida que nos foi proposta. Irmão, essa corrida, não foi você que escolheu correr. Foi o Senhor que te escreveu. Ele escreveu o teu nome. Ele escreveu lá e falou assim, número 5.545, Mauro. Tá, colocou aquela plaquinha, sabe? Vai correr. E esse mesmo irmão que me escreveu, é aquele mesmo que quando eu estou na corrida, ele está do meu lado me acompanhando, passo a passo que eu estou dando essa corrida. Ao mesmo tempo ele está do meu lado. Ele me escreveu, ele está do meu lado correndo, e ao mesmo tempo, sabe onde ele está? Lá na frente me esperando, irmãos. Na reta de chegada. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, irmãos. Ele nos escreve, ele nos acompanha e ele nos espera lá na frente. Certo que nós correremos até o final. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Isso que nós temos que crer, né? Irmão, presta atenção aqui numa coisa. Essa corrida, no original, essa corrida ou carreira, no grego, essa palavra chama agona. Agona significa sofrimento. Da onde vem a nossa palavra? Agonia. Então, a gente pode interpretar assim, para esse sofrimento que te foi proposto, para essa agonia que te foi proposta, porque não vai ser fácil. Quem disse que vai ser fácil a nossa corrida? Quem disse? Ninguém disse. Jesus não prometeu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, então quer dizer, não vai ser fácil essa corrida. Mas nós temos que nos livrar do peso, nós temos que nos livrar do pecado que nos assedia. Porque essa corrida nós vamos correr, em nome de Jesus nós vamos chegar lá. Não vamos parar pelo caminho, em nome de Cristo. Devemos correr, irmão, apesar da dificuldade, vencer o desânimo e a investida dos inimigos. Devemos correr apesar dos problemas familiares, do desemprego e das enfermidades. Amados irmãos, tudo isso vai nos afligir na nossa caminhada cristã. Vamos ficar enfermos, vamos perder o emprego, vai ter problema na família, vai ter tudo. Mas a gente vai parar por isso? Não, não vai parar por isso.
Principalmente se a gente estiver exercitado com aquele negócio com meio de graça do que eu falei aqui agora. Principalmente se a gente estiver forte na oração e na comunhão. Se a gente estiver forte na palavra, a gente não vai desistir. Né? Pode vir problema que for, pode vir problema de emprego, pode bater na porta, a enfermidade pode bater, mas nós vamos prosseguir a correr, irmão, até o final. Em nome de Cristo nós vamos, em nome de Jesus. No caso dos hebreus, irmãos, como eu disse aqui no começo, era a perseguição que estavam fazendo com que ele desanimasse. Eles estavam querendo voltar lá para a prática do judaísmo. Irmãos, o culto no templo, né, na época dos judeus lá, era muito, como eu falo, era muito garboso, né? Acho que as vestes sacerdotais, tudo aquilo era muito lindo de se ver. Então eles abandonaram, né, eles, convertendo ao cristianismo, irmão, é o irmãozinho sentado lendo a escritura, né, igual nós estamos aqui, não tem nada de pomposo. Né? Então eles estavam pensando, por causa das perseguições, em voltar lá para aquelas práticas, para o culto judaico. Eles estavam pensando, mas eles foram alertados pelo autor da carta aos Hebreus para não voltar, para não caírem na apostasias. Temos que nos lembrar sempre que a corrida nos foi proposta, né, pelo próprio Deus, como eu escrevi aqui, né, irmão? Então, nós temos que perseverar. Aqui está dizendo, irmão, corramos com perseverança, com determinação, com paciência, a corrida que nos foi proposta, a corrida que o Senhor nos inscreveu. Então, corramos em nome de Jesus, amados. Vamos lá, no versículo 2 aqui, irmãos, é a melhor coisa que tem, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amado, se tu olhar para mim, se tu olhar para o meu pai, tu olhar para minha filha, tu olhar para a irmã Dora, tu não vai correr. Porque nós somos imperfeitos. Eu posso muitas vezes, irmão, te magoar. Embora essa carinha, eu sou imperfeito. Sinto muito dizer para vocês, mas eu sou imperfeito. Então, nós somos imperfeitos, irmão. Né? Nós somos imperfeitos. Então, a corrida aqui é os olhos fitos em Jesus. Ele é o herói dos heróis. Ele é o herói dos heróis da fé. Fito nele. Estou correndo aqui, ó. Não olha para o lado, não. Não olha para o outro lado, não. Não pense nem olhar para trás, irmãos. Olhe para frente, em nome de Jesus. Sempre em frente, sempre para o Cristo. Né? O autor e consumador da nossa fé. Embora as testemunhas nos sirva de ajuda e inspiração, né? Aquela nuvem de testemunhas serve como inspiração. Só há um mestre para que devemos olhar, Jesus, o herói dos heróis. Ele é o nosso maior exemplo para completarmos a corrida. Ele completou a dele, desceu do céu, esvaziou-se, humilhou-se até a morte no madeiro. Jesus não fugiu não sequer daquilo que foi proposto para ele. A Trindade se reuniu lá no céu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem vai lá? Não estou falando que é assim, né, irmão? Quem é que vai lá? Eu vou. O filho veio. E foi proposto a ele. Ele não fugiu nada. Nada ele fugiu daquilo que foi proposto para ele. Foi até a morte de cruz. Depois ressuscitou. Não fugiu nada. Então ele completou a carreira. Jesus completou a carreira dele que foi proposta. Aquele no conselho da Trindade, né? Ele completou a carreira dele. Então ele é o nosso exemplo maior, irmãos. Em nome de Jesus. E nós não podemos, irmão, nos distrair um só minuto. Não podemos, estamos correndo. Irmão, você imagina nós correndo aqui? Eu não lembro uma vez, parece que numa corrida aí teve um padre, não sei, que agarrou um corredor. Acho que foi nas Olimpíadas, eu não sei, né? Que atrapalhou um brasileiro e ele ia chegar em primeiro lugar e não foi? Alguém lembra, né? Eu sou mais velho, então, lembra. Ou então, irmão, você já viu muitas vezes nessas maratonas, aqueles que querem completar a carreira até o final e chega lá tudo atrofiado, mas ele quer chegar. Ele quer completar a carreira, ele chega lá quase não conseguindo, mas, né, todo atrofiado, mas chegou até o final, completou a carreira, independente da situação, todo torto, mas chegou até o final. As pessoas querendo segurar, mas a pessoa, não me segura não, eu vou completar, e chegou até o final. Tá? Então, Cristo é o maior exemplo nosso de perseverança, de completar a carreira dele, né? Jesus, irmãos, ele é o nosso exemplo, né? Não podemos olhar para trás. Ele é o autor da nossa fé. E ele também é o consumador da nossa fé. Como é o autor da nossa fé? Ele é aquele, o causador da nossa fé. Tu tem fé porque dele. Ele é o causador, ele é o objeto da nossa fé. Irmãos, até então uma música que diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma. É a música, né? Que fé que não falha, irmão? A fé em Jesus Cristo. A nossa fé tem um objeto, tem uma direção, é Jesus. Não é a fé na fé. Não é a fé simplesmente por ter fé. É a fé na pessoa certa. É a fé em Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o causador. Ele é aquele que mantém. É aquele que sustenta a nossa fé. Né? Ele é consumador, ele completa, ele aperfeiçoa, ele amadurece a nossa fé.
Filipenses 1,6 diz assim, irmão: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em Jesus vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, com certeza ele vai terminar. Pode ter certeza, em nome de Jesus, irmãos. Creia nisso, em nome de Cristo. Tá? Em nome de Jesus. Amado, estamos terminando já, tá, irmãos? Aqui diz aqui, ele pela alegria que nos fora proposta, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, essa frase aqui dá muita discussão no meio da teologia, irmãos. Cada um dá uma interpretação diferente. Eu trouxe duas interpretações que eles têm, né? Que geralmente os estudiosos têm muito mais, né? Porque eles não conseguem chegar num consenso. Então, essa alegria que lhe fora proposta para Jesus é que tinha assim: Deus tinha prometido para Jesus a alegria da vitória na obra da redenção, do triunfo e de se assentar à direita do Pai. Né? Você vai lá que tu vai sentar à minha direita, você vai triunfar, tu vai vencer, teu nome vai ser nome sobre todo nome. Mas para isso primeiro você vai ter que passar pelo Calvário. Então a alegria lhe foi proposta, né? Então em troca dessa alegria que lhe fora proposta, Jesus percorreu até o final a carreira a ele proposta. Outros dizem que pode ser interpretado na alegria de uma redenção eterna para todo aquele que estava perdido, trazendo a salvação. Essa alegria pode ser a alegria de ver tanta gente salva, tanta gente perdida, ser salva por Jesus Cristo. Pode ser essa alegria, ou pode ser a alegria de ser assentado à direita de Deus Pai. Há duas interpretações, né? Há mais interpretações, mas essas duas é que eu passei aqui, né, pra gente, que eles mesmos não se entendem nisso, né? E aí no versículo 3, amados irmãos, diz assim, pense bem, né, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanime. Pense bem, compare, considere. Jesus enfrentou, irmão, em todo tempo o ódio dos pecadores. Desde que ele nasceu, desde que encarnou que nasceu, irmão. Quantas vezes já tentaram matar? Desde que matou, já tentaram matar, né? Herodes, né? Já tentou matar ele. E no decorrer, sempre tentaram, mas não era chegada a hora dele ainda. Tentaram. O ódio dos pecadores. Todo o tempo queriam matá-lo. Ele não desistiu. Continuou pregando. Continuou curando. Continuou fazendo milagres. Continuou amando até o fim. Não desistiu. Completou a carreira. Não desistiu. Completou sua corrida. A sua agonia. Jesus completou até o fim, irmão. Tá? Ele é o nosso maior exemplo, como eu disse aqui. É o maior exemplo de homem de fé. Homem de fé. Jesus, um homem de fé. Em nome de Cristo, creia nisso, irmão. Ele é o nosso exemplo maior para que não desanimamos. Amados irmãos, pensa numa época que nós estamos de pessoas, infelizmente, desanimadas. Infelizmente, irmão, pessoas desanimadas, pessoas apáticas, pessoas muitas vezes que eu não sei porquê, né, irmão? Eu acho que falta os meios de graça, aquilo que eu falei. Falta os exercícios espirituais, né? Falta se fortalecer todos os dias. Porque senão sucumbe, senão desanima, senão para pelo meio do caminho. Quantas pessoas nós já vimos, irmão, vira e mexe, nós estamos indo alguém de trás, principalmente de missões. Vamos lá, irmão, está lá no caminho, não continua não, está lá, a gente tem que ir lá buscar. Para muitas vezes, irmão, levantar o irmão que fraquejou, que irmão que parou pelo caminho. Nossa parte aqui, vamos lá buscá-lo para ele continuar a corrida dele, em nome de Jesus. Né? Vamos lá, essa é a nossa função, né? Mas tem muita gente desanimada, muita gente apática, muita gente parando pelo caminho, e nós devemos orar, interceder, pedir para que o Senhor levante essas pessoas. Muitas vezes, muita gente, como eu disse também no começo, não tendo o prazer de estar na casa de Deus, pessoas desanimadas, irmãos. É triste. Irmãos, eu falei na quarta-feira passada, mas eu vou falar aqui de novo. Nossa, irmão, foi um desafio para arrumar 18 pessoas para orar. Eita, irmão, foi difícil. 18 para orar 20 minutos. Foi tão difícil, irmãos. Mas louvado seja Deus que nós perseveramos. Alguns irmãos dobrou. Teve aqui gente orando. Louvado seja Deus que aquilo que foi comprometido a igreja alcançou. Louvado seja Deus por isso. Mas foi difícil arrumar 18 pessoas para orar, irmão. Agora nós fizemos uma lista para o almoço lá. Tem 100 pessoas. Aí a gente só pensa. Você sabe o que eu falo, irmão. Eu estou aqui, eu não sou... Tem 100 pessoas na lista. Sinto muito, mas... Se a gente normalizar tudo... É normal. Normal aonde? Aonde que é normal isso, irmãos? Normal para quem? Para a igreja de Cristo não é.
Se a gente normalizar tudo, irmãos, daqui a pouco nós estamos igualzinho ao mundo. Não podemos normalizar. Não podemos normalizar. Tá? Então, quer dizer, o convite para a oração tem que ser primeiro, eu estou pronto. O convite para o almoço também, eu também vou. Tá? Então, para isso, 18 para, não teve 18 para orar, mas 180 para comer. Então, a gente pensa, né? A gente faz esse balanço. Balança aí para ver se está alguma coisa acontecendo. Então, vamos pensar e vamos orar, irmão, em nome de Jesus. Nós estamos aqui orando, perseverando. Toda segunda-feira nós estamos aqui. Eu falo porque eu estou aqui orando junto com os irmãos. Por isso que eu estou falando, porque se eu não tivesse aqui, eu nem abria minha boca, eu não sou besta. Eu estou falando porque eu estou perseverando na oração junto com os irmãos de missões, junto com os irmãos que estão aqui toda segunda-feira orando, dobrando os joelhos, irmãos, intercedendo pela igreja, pelas famílias, por todo mundo. É por isso que eu falo, porque se eu não tivesse, eu não estava falando. Né? Então, perseverar para que não desanimamos, em nome de Jesus. E no versículo 4, irmãos, está dizendo aqui, ó, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até derramar o próprio sangue. Vocês estão reclamando a perseguiçãozinha? Meu, calma, as coisas podem piorar. As coisas podem piorar ainda. Vocês já estão desistindo com só uma coisinha. As coisas podem piorar. Então não desistam. Olha aqui, irmãos. Hebreus 11, de 35 a 38, diz assim, ó. Por isso que ele está falando isso aqui, ó. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Eles não desistiram, foram mortos pela causa de Cristo, amados. Não podemos desistir por qualquer coisinha. Nós vivemos, graças a Deus, num país que há liberdade religiosa. Louvado seja Deus por isso. Mas pode ser que um dia a perseguição pode chegar. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Então, vamos estar preparados para isso. Vamos fortalecer pelo meio de graça. Vamos completar essa carreira. Vamos nos livrar do peso. Vamos nos livrar do pecado. Vamos em frente, em nome de Jesus, irmãos. Vamos correr essa corrida que nos foi proposta. Mais uma vez eu falo, aquele que nos chamou, aquele que nos escreveu foi Jesus. Ele te escreveu, ele te acompanha passo a passo. E ele está lá na frente dizendo, vinde benditos do meu Pai, entrai pela porta do reino, que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo, irmãos. Em nome de Jesus, creia nisso. Em nome de Cristo, irmãos. Vamos perseverar, vamos juntos em oração, em comunhão, no partir do pão. Vamos, em nome de Cristo, perseverar para que nós possamos completar essa corrida. Todos juntos, Igreja Batista, todas correndo. Não podemos deixar ninguém pelo caminho. Não podemos deixar ninguém pelo caminho. Todos nós chegaremos lá e ouviremos do nosso Senhor isso. Bem-vindos, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, poderoso e justo. Obrigado, Senhor, porque tu és, aqui como diz a tua palavra, tu és o autor e consumador da nossa fé, Deus. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. E nós podemos dizer, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Vamos completar essa carreira que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escreveu. Em teu nome, amém e amém.